Oi pessoal do Congresso Virtual da CNA Senar, nós estamos aqui hoje para falar sobre a educação continuada na era do conhecimento. É muito importante que vocês saibam como vocês devem se portar e quais as oportunidades que vão vir, quais as mudanças que vão vir advindas da era do conhecimento, para vocês poderem se preparar, para vocês poderem ser competitivos nesse novo mercado de trabalho. Pessoal, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês agora, ele fala sobre as três grandes ondas que aconteceram em toda a história da humanidade, as três grandes transformações, as três grandes mudanças. A primeira mudança acontece quando a gente saiu lá do extrativismo, 6.000 anos atrás, e a gente passou a dominar a agricultura. Essa foi uma grande mudança social, a primeira grande mudança social da civilização humana, e a partir da agricultura a gente pôde fixar o homem na terra, a gente pôde criar cidades e a gente pôde criar civilizações, como Egito, Mesopotâmia. Depois nós tivemos uma segunda grande transformação, que ela aconteceu no final do feudalismo e entrando no Renascimento e na Era Industrial. Essa segunda transformação, ela foi muito baseada em ciência. Então, os avanços tecnológicos da ciência que permitiram a gente sair da agricultura e entrar na indústria, entrar na Era Industrial. Hoje, nós estamos saindo da Era Industrial e entrando na Era do Conhecimento. E o que está provocando isso é a internet. O acesso que as pessoas têm a informação e conhecimento. Hoje todo mundo você tem um celular, você tem uma conexão com a internet, você tem acesso a muito mais conhecimento do que as pessoas tinham há 30, 40 anos atrás. Então, isso muda totalmente a forma como a sociedade se comporta. E é disso que a gente vai falar. Como que essa mudança ela vai impactar a educação e principalmente a educação continuada. Essa figura do Alvin Toffler, o Alvin Toffler é um futurista, ele foi uma das primeiras pessoas que previu os impactos da era do conhecimento, isso ainda na década de 80. E o Alvin Toffler já falava na década de 80 que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Por que o Alvin Toffler falou isso? Certo? Uma das características da era do conhecimento é que o conhecimento hoje ele dobra a cada 18 meses. Versus um conhecimento que dobrava a cada 100 anos no início do século XX. Então, a velocidade com que as coisas mudam, a velocidade com que o conhecimento está sendo acumulado hoje, no mundo de hoje, é alguma coisa assombrosa, como a gente nunca viu antes. E por causa disso, não adianta mais você ficar apenas aprendendo. Uma das características importantes do século XXI é que você tem que aprender, isso é o que todo mundo sabe fazer, mas a novidade é você tem que desaprender. O que é desaprender? Desaprender é você olhar para alguma coisa que você sabia e você falar assim, eu vou largar isso que eu fazia e vou reaprender, fazer alguma coisa nova, porque essa coisa nova ela é melhor do que a forma que eu fazia. E isso é uma grande dificuldade, porque nós seres humanos somos muito apegados àquilo que a gente sabe. A gente tem muita dificuldade de largar verdades, coisas que a gente aprendeu e trocar elas por coisas novas. Então, isso aparece muito nesses ditados que a gente diz assim, que é muito difícil ensinar um cachorro velho truques novos. É baseado nisso. Então, na era do conhecimento, mesmo o cachorro velho vai ter que aprender truque novo. E essa é uma realidade que a gente vai trabalhar muito em relação à questão da educação continuada. Bom, uma das coisas importantes que a gente tem que entender, antes da gente falar da educação continuada propriamente dita, é o que muda na educação, certo? Então, eu tenho um slide aqui que mostra que na era industrial a educação
ela segue um modelo empurrado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, eu vou explicar, tá? E na era do conhecimento, o modelo ele é puxado. Tá? Então vamos entender um pouco isso. Quando a gente chama de modelo empurrado, que é o modelo tradicional, que todo mundo conhece, que é da educação tradicional, ela foi inventada há mais ou menos 150 anos atrás, em plena Revolução Industrial. Né? Então, dentro do modelo empurrado, os docentes, né, os professores, as pessoas que conhecem do assunto, eles definem uma grade curricular. Né? Todo curso hoje que você conhece, ele vai ter uma grade curricular. O que é grade curricular? É o conjunto de conhecimentos que você tem que aprender, né, ao longo daquele curso. Tá? Então, como é que funciona o método tradicional? Você tem a grade curricular, aí você pega aquela grade com todas as matérias e você cria uma linha de produção. Você enfileira ela, então primeiro semestre tem essas matérias, segundo semestre tem essa, terceiro semestre são essas matérias, e você coloca elas numa linha, aí você vai empurrando o aluno numa ponta e ele vai passando, né, as matérias do primeiro semestre, depois passa as matérias do segundo, e assim por diante, até chegar no final do curso, e quem conseguir passar por todas aquelas etapas, né, ganha o diploma, certo? Por que isso é assim? Porque o foco na era industrial, né, da escola, era passar conteúdo de conhecimento. Eu vou fazer uma matéria porque eu quero adquirir aquele conhecimento, aquele conteúdo, né? E a avaliação, certo? Como é que é feita uma avaliação? Como é que eu sei que aquele aluno passou por aquela etapa? Você sempre tem uma prova, certo? Então, a metodologia de ensino, ela é conteudista, foca em passar conhecimento, e no final do processo você sempre tem uma prova para saber se você vai para a próxima etapa ou não, né? E todo mundo sabe, né, que quando você estuda para uma prova, certo? 48 horas depois, né, isso inclusive é comprovado cientificamente, você já esqueceu 90% do que você estudou, porque você estudou para a prova, para passar aquela prova, né? Então, isso traz uma ineficiência muito grande dentro dessa metodologia, tá? Agora, quando a gente fala da era do conhecimento, a gente busca um modelo puxado, né, onde os alunos é que puxam. Então, como é que a gente trabalha isso? Vou te dar um exemplo aqui na FATEC com o Nishimura. Como é que isso é trabalhado, né? A gente chega para os alunos e pergunta: qual que é o problema que você gostaria de resolver dentro de uma gama de problemas ligadas aos temas do curso, né? Então eles vão lá, escolhem um problema, aí depois a gente chega para os alunos e fala assim: tá bom, agora nós vamos ensinar vocês a construir o seu mapa do conhecimento. O que é o mapa do conhecimento? São todos os conhecimentos que ele precisa para resolver aquele problema, né? E depois que a gente ajudou esse aluno a construir o mapa do conhecimento, né, a gente fala para ele: agora você tem que construir sua matriz de habilidades, que é dentro de cada conhecimento onde que ele está, né? Então essa área de conhecimento eu sei bastante, eu domino. Essa daqui eu não sei nada, essa aqui eu sei mais ou menos. Então ele vai construindo, né, a matriz de habilidades, que nada mais é do que o gap, né, do que o que está faltando de conhecimento para ele poder resolver aquele problema, né? E aí a gente fala para ele: aqui está a sua grade curricular do semestre, né? Porque ele mesmo construiu e ele sabe que aquele conhecimento ele precisa para resolver um problema que ele mesmo escolheu. Então a motivação para ele estudar, a dedicação que o aluno vai ter, né, e o próprio aprendizado, né, aquilo que ele aprendeu, ele provavelmente não vai esquecer. Por quê? Porque ele aprendeu alguma coisa e depois ele conseguiu aplicar para resolver um problema, tá? E como é que é feito a avaliação, né, nesse tipo de metodologia? A avaliação é muito simples, né? Se ele resolveu o problema, é porque existe uma grande probabilidade de que ele aprendeu, né? Então, a avaliação é sempre feita em cima do objetivo final, que é resolver o problema. E se ele não conseguiu resolver o problema, a gente pode entrar com ele e ver aonde que ele ainda não adquiriu o conhecimento que ele precisava, né? Que partes do problema ele resolveu e que partes ele não resolveu,
né? E aí a gente ajuda ele a complementar esse conhecimento, né? Que é o que, por exemplo, a gente faz, né, no processo de avaliação. Quando ele não consegue completar o projeto, a gente dá mais um tempo para ele poder aprender o que falta e completar o projeto. Então a avaliação ela é feita através da solução que ele apresenta. Bom, se o aluno, na era do conhecimento, na verdade do profissional, né, ele tem que saber resolver um problema, né, então ele tem que escolher o problema, ele tem que entender esse problema, ele tem que construir o mapa de conhecimento, ele tem que construir a matriz de habilidade, certo? O que muda isso em relação à educação continuada? Porque o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos ensinando ao aluno é que ele seja capaz de aprender de uma forma autônoma. Essa é a importância, né? Ele não precisa mais ter um professor para dizer, agora você estuda isso, agora você estuda aquilo, né? Ele mesmo, né, a principal habilidade, né, que a educação tem que ensinar o aluno na era do conhecimento é que ele tem que aprender a aprender, certo? E aí sim, uma vez que ele tem essa habilidade, né, ele tem essa autonomia, né, para poder aprender, aí é que muda a forma como a educação continuada, né, vai acontecer na carreira profissional dessa pessoa. Então, nesse slide aqui, eu coloquei alguns dos cursos online que os alunos da FATEC hoje de Nishimura já utilizam durante a graduação. Então, tem aqui o Udacity, Khan Academy, Coursera, Big Data University, são todas ferramentas online, né? Tem centenas de cursos. Eles costumam chamar de nano degrees, são pequenos cursos de 6 horas. Eu quero saber programar Java, então você vai lá, tem um curso lá de 6 horas, 12 horas, aí você completa. Agora eu quero aprender a programar em JavaScript, você faz mais um cursinho lá, né? Só que todos esses cursos eles são curtos, né? Mas a pessoa tem que saber depois como que ela vai pegar aquele curso, né, e aplicar na solução do problema que ela tem, né? É por isso que essa habilidade de construir, né, mapas de conhecimento e matriz de habilidades é tão importante. Se ele não souber fazer isso, ele vai chegar numa ferramenta dessas como o Udacity, Khan Academy, e ele não vai saber o que fazer, porque é tanta informação que tem lá dentro, é tanta coisa. E outra coisa, para você pegar um curso do Coursera, para você fazer todos os módulos, por exemplo, você vai levar uns 50 anos. Então, não é possível você querer fazer tudo o que tem lá. Então, você tem que saber o que você precisa, né, para poder ir lá e fazer o curso que você está necessitando, né? Porque tem muita coisa, tem muito conteúdo. E como conhecimento hoje dobra a cada 18 meses, a tendência é que daqui a 18 meses já vai levar 100 anos para você fazer o curso do Coursera, né? É muita coisa, né? Então, o segredo aqui é você saber o que você precisa, né? Muito parecido também com quando você entra no Google para fazer uma pesquisa, certo? Se você não tiver habilidade de colocar as palavras certas, de saber o que você está procurando, de olhar para aqueles resultados que o Google te traz da sua pesquisa e você não saber o que realmente vai encaixar com o que você está procurando, você vai ficar procurando lá por anos e anos e anos e não vai achar nada, porque é tanta informação, é tanta coisa que tem lá, né? Esses cursos online, mesma coisa. Então, a educação continuada, certo? Ela vai ser uma realidade na vida de todos os profissionais. Não tem como você fugir disso, né? Só que a habilidade principal que você precisa, né, é de saber como selecionar, né, aquilo que você necessita baseado na sua matriz de conhecimento ou no mapa de conhecimento do seu problema, né, e na matriz de habilidades daquilo que você realmente está precisando aprender para poder resolver o problema, né? Na era do conhecimento, todo mundo vai saber quase nada, né? Porque é muito conhecimento que tem.
Só que você tem que conseguir navegar dentro dessa imensidão, desse mar de conhecimento e conseguir extrair aquilo que você precisa para você poder resolver seus problemas e para você poder entregar soluções, né, para o mundo. Essa grande mudança que está acontecendo na educação, né, e a educação continuada, ela não é uma opção, né, ela vai fazer parte do sistema educacional. Bom, esse slide ele é muito importante porque a gente fala aqui, né, de como que nós estamos formando os alunos da FATEC Tsukunji Nishimura, certo? Preparando eles para a era do conhecimento. Como a gente disse, autonomia, né? Saber procurar, saber o que você está procurando num mundo que tem muito conhecimento disponível, principalmente em plataformas online, vai ser uma habilidade importantíssima para todos os profissionais do século XXI. E dentro desse modelo de formação dos alunos da FATEC Tsukunji Nishimura, nós criamos alguns eixos, né? Porque senão os alunos ficam perdidos também, eles não sabem nem para onde ir. Então a gente fala assim, olha, você está aqui na FATEC Tsukunji Nishimura, você tem 3 anos para aprender algumas coisas, tá? E essas algumas coisas que a gente colocou nesse modelo que a gente chama, né? Então, do lado esquerdo tem essas 3 setinhas, né? A gente fala para os alunos, a coisa mais importante que você tem que aprender, né, na sua formação é o caráter, né? Então, é como você né, discernir, né, o que é certo e errado, qual que é o seu propósito de vida e como seu propósito e seus valores vão refletir na sua cultura, que são as suas atitudes e ações. Então, essa é a primeira coisa que a gente ensina aos nossos alunos, né? Sem um bom propósito e sem valores corretos, né, você nunca vai ser um bom profissional. Segundo eixo é o eixo mais voltado realmente às competências profissionais. Então, a gente definiu 6 características, né, ou 6 competências que vão levar os nossos alunos, né, a serem profissionais de sucesso. Então, o primeiro é proatividade. Nos dias de hoje, se você não tiver proatividade, se você não correr atrás, se você não a gente fala não tirar o bumbum da cadeira e para fazer as coisas profissionalmente, você não vai conseguir ir muito longe, né? Se você é o tipo de pessoa que sempre fica esperando para receber uma ordem para ir fazer as coisas, vai ser mais complicado, né? Depois da proatividade, a segunda característica importante, a segunda competência importante é a autonomia, exatamente isso que a gente falou, né? A pessoa tem que saber, né, se virar, ela tem que saber entender um problema, ela tem que saber construir um mapa de conhecimento, ela tem que saber construir a sua matriz de competência, ela tem que saber buscar o conhecimento que ela precisa para resolver o problema. Então, isso a gente chama de autonomia, né? Depois, ela tem que saber colaborar, né? Nos dias de hoje, na era do conhecimento, a forma mais rápida de você conseguir fazer as coisas, né, é você colaborar com outras pessoas. Você ensina alguém te ensina, né? Você ajuda alguém, também você vai ser ajudado. Então, essa característica de colaboração ela é fundamental na era do conhecimento. Depois, entrega de resultados. Não adianta a gente colaborar, né? Isso até é legal, mas não conseguir chegar nos resultados. Então, uma outra característica importante é a entrega de resultados. Só aí é que você pode falar de inovação, né? Inovação é uma palavra muito popular hoje, tá? Mas aqui na FATEC a gente ensina aos nossos alunos que se você não tiver proatividade, não tiver autonomia, não souber colaborar e não souber entregar resultados, né? Não me venha falar de inovação, né? Tá? Tem muita gente criativa nesse mundo que gosta de dar ideia, né? Mas não gosta de fazer. Certo? Uma pessoa inovadora, ela tem que ter ideias, né? Ideias diferentes, ideias inovadoras, mas ela tem que depois transformar, né, aquelas ideias em ação, tá vendo? Inovação, né? É inovar as ações. Então, tem que transformar em ação.
Tá? E a última etapa nossa que a gente busca levar nossos alunos é o empreendedorismo. O empreendedor é aquela pessoa que está querendo mudar o mundo. Né? Como é que você vai mudar o mundo se você não é proativo, não tem autonomia, não colabora, não sabe entregar resultados e não sabe inovar? Né? Então, é uma régua crescente que a gente ensina aos nossos alunos a progredir, falar, você tem 3 anos para você, né, evoluir nessa régua, tanto do caráter quanto das competências. E o último eixo ali é o eixo do conhecimento. E do ponto de vista de conhecimento, a gente dividiu esse eixo em mais 4 eixos. Tá? Se você olhar aqui na figura da direita, você vai ter 4 eixos de conhecimento. O primeiro, tradicional, é esse azul, né, que são as áreas do conhecimento. Está lá física, inglês, química, matemática, todas as matérias tradicionais, né, que são áreas de conhecimento. O problema na era do conhecimento é que o conhecimento hoje dobra a cada 18 meses. Amanhã, daqui a alguns anos, ele vai dobrar a cada 12 meses. A evolução do conhecimento é muito rápida nos dias de hoje. Então, focar apenas em conhecimento, ninguém consegue mais, porque a coisa ela avança muito rapidamente. Então, a gente ensina nossos alunos, né, que eles têm que saber manipular esses conteúdos, esses conhecimentos. Né? A gente fala para eles, isso aí, o conhecimento específico, você pode buscar numa plataforma como o Udacity, como o Big Data University, Coursera. Né? Na internet hoje você encontra quase tudo do ponto de vista de conhecimento, Wikipédia, né? Tá tudo lá. O que você precisa é saber como usar esse conhecimento. Tá? Então, para usar o conhecimento, a gente tem essas outras 3 réguas. Né? Primeiro são os níveis de conhecimento. Nós falamos aqui, nós usamos essa régua de 6 níveis. Então a gente fala que conhecimento vem em 6 sabores, né? Você pode ouvir falar, você pode estar no nível de entendi, pode estar no nível de sei fazer com apoio, que tipicamente é um júnior, né, na carreira profissional, sei fazer com autonomia, que é um pleno, né? Esse é o nível, assim, é o requerimento mínimo que a gente exige dos nossos alunos hoje. Sei ensinar, que é um sênior, né? E sei criar, que é um empreendedor. Tá? Então, do ponto de vista de níveis de conhecimento, a gente usa essa régua. Essa é uma régua muito boa, porque ela não depende do professor. Né? Você sempre pode se autoavaliar com essa régua. Então, por exemplo, se eu quero saber, né, qual que é o meu nível de conhecimento, certo? Por exemplo, em dirigir carro. Né? Eu vou falar para você, eu estou no sem ensinar. Por quê? Porque eu já ensinei meus 3 filhos a dirigir carro, né? Eu já ensinei outras pessoas, então eu sei ensinar. Não estou no sei criar ainda, porque saber criar em dirigir carro seria saber andar em 2 rodas, fazer umas piruetas, isso eu não sei fazer, né? Então, eu estou no sei ensinar. Mas tem muita gente que vai estar no sei fazer com autonomia, sabe dirigir sozinho, né? Ou sei fazer com apoio, estou aprendendo a dirigir. Então, é uma régua muito interessante, porque você pode aplicar ela em qualquer área do conhecimento, né? Matemática, cálculo, diferencial, né? Operações com matrizes, qualquer coisa, né? Você sempre vai estar em algum nível nessa régua e você consegue se autoavaliar, diferentemente de você, por exemplo, falar assim, eu tirei, sei lá, 8 em cálculo. O que isso significa? Não sei, né? Porque pode ser que a prova estava fácil, pode ser por difícil, pode ser que o professor tem variações aí, se o professor é mais bonzinho, não é? Então, é uma régua relativa, essa é uma régua absoluta. Então, ela é mais fácil de usar, né, e ela te dá autonomia, porque você pode fazer uma autoavaliação em cima dessa régua. Isso é muito importante, né? Para você poder ganhar autonomia. Depois, tem os tipos de conhecimento, a gente sempre usa, a gente fala também conhecimento vem nesses 3 sabores, né? Que todo conhecimento vem na forma de classificação, né? Então você está classificando, correlação, você está correlacionando, ou encontrando uma relação de causa e efeito. Tá? Também isso é muito importante para os nossos alunos, para eles saberem qual que é o tipo de conhecimento que eles estão tratando. Né? Eu estou classificando, eu estou aqui em botânica, vendo lá
né? O que é um angiosperma, uma gimnosperma, estou classificando, né? Isso aqui é isso, aquilo é aquilo, né? Todo conhecimento humano começa assim, você começa com uma classificação, depois você vai fazendo correlações, certo? Uma monocotiledônia, uma dicotiledônia, né? E aí você fala, não, a monocotiledônia, a raiz dela ela não é pivotada, ela é radicular, né? Enquanto que a outra, a da dicotiledônia, ela tem um pivô. Então, ali você já está indo para o nível de relação de causa e efeito, certo? Então, todo conhecimento humano, ele é dessa forma. E, finalmente, tem um eixo de gestão, onde a gente ensina nossos alunos, né, como fazer gestão estratégica, tática e operacional dos seus problemas. Tá? Então, são áreas que ele tem que aprender para ele poder ser um bom solucionador de problemas. Eu queria agradecer a atenção dispensada, né, e espero que esse material tenha contribuído para que vocês possam entender como vocês vão se inserir no mercado de trabalho na era do conhecimento. Obrigado.